Boa noite. O programa Ponto por Ponto da TCV procura seguir sempre a atualidade nacional e hoje vamos conversar com o edil da Praia, Francisco Carvalho. Estamos nas vésperas do dia do município da Praia, que se assinala a 19 de maio. Por outro lado, a Câmara da Capital esteve debaixo dos holofotes nos últimos dias devido à operação de busca e apreensão efetuada pelo Ministério Público nas suas instalações no Platô e na Fazenda. Isto na tentativa de obter provas em processos que envolvem a edilidade. A Câmara Municipal da Praia é governada pelo maior partido da oposição desde 2020 e tem estado quase sempre envolta em troca de argumentos. Começamos por agradecer o nosso convidado por ter aceito prontamente o nosso convite. Boa noite. Muito boa noite. Então, a Câmara foi alvo de buscas, como disse na introdução. A operação é essa que durou várias horas e na sequência da qual foram apreendidos computadores do presidente, de vereadores técnicos, foram apreendidos também documentos. Parte das buscas referiam-se à gestão do presidente anterior, Oscar Santos, mas outra parte refere-se à sua gestão. No que concerne a sua gestão, considera que o processo, o caso, tem pernas para andar? Muito obrigado pelo convite. Eu queria aproveitar este momento para cumprimentar todos os cabo-verdianos aqui no município da Praia e todos os cabo-verdianos que estão fora de Cabo Verde, que estão na diáspora e todos os estrangeiros que escolheram esta cidade, este município para viverem. Aproveito também que é para desejar um bom dia de município para todos. Já agora, como estamos na proximidade desta data importante, eu quero aproveitar para deixar aqui um desejo de um bom dia de município para todos. E aqui, nesta questão da justiça, há uma parte que é muito importante. Nós, na Câmara Municipal, desde que nós chegamos na Câmara, nós convidamos a Justiça para visitar a Câmara Municipal. Eu lembro-me bem, logo no início do mandato, nós pedimos que o Tribunal de Contas, por exemplo, fosse efetuar uma auditoria em relação ao mercado do coco. Nós convidamos permanentemente. É preciso sublinhar que, para nós, na Câmara da Praia, a justiça é muito bem-vinda. Nós abrimos os braços, as portas e as janelas para recebermos a justiça na Câmara Municipal da Praia. Porque nós consideramos que a justiça é fundamental, é uma peça indispensável para o funcionamento das instituições em Cabo Verde. Agora, nós temos de analisar por que é que eu fiquei particularmente muito triste com esta situação. Processos que levam anos para chegarem ao patamar de investigação e há outros, como eu disse numa determinada ocasião, fica-se com a sensação que têm patins, portanto que deslizam sobre rodas. Esta questão é preocupante num Estado de direito democrático. Os processos, todos eles, têm de ter a mesma velocidade. Isto é muito importante. E o facto de nos autos de instrução haver referências a irregularidades e ilegalidades trazidas a público por uma carta do inspetor Renato Fernandes, dando conta de prática de crimes como peculato, falsificação de documentos, recebimento indevido de vantagens, abuso de poder, violação de norma de execução orçamental. Sente alguma estranheza por estas acusações? Eu acho que aqui em Cabo Verde, nos últimos anos, eu experimentei isto particularmente na Câmara da Praia. A palavra corrupção desapareceu do léxico nacional. Portanto, a palavra corrupção foi estrategicamente substituída pela palavra irregularidade. São duas palavras que qualificam duas situações completamente distintas. Todos nós sabemos, conhecemos muito bem, a gestão anterior do MPD na Câmara da Praia foi uma gestão profundamente marcada pela corrupção. E há vários exemplos. O relatório da Inspeção Geral das Finanças apresenta vários exemplos. O relatório, por exemplo, fala da obra do asfalto de Cidadela. Portanto, houve financiamento e aqui na Praia ninguém viu a Cidadela asfaltada. E houve ali também uma situação muito grave. Aqui houve, na gestão do MPD na Câmara anterior, um outro ato de corrupção muito grave. O trabalho que foi feito ali na zona de Tendes, no Platô, e o trabalho que foi feito no Liceu dos Domingos Ramos, teve dois financiamentos. Um financiamento com o Fundo do Turismo e um outro financiamento
com empréstimo bancário. Como é possível que uma obra tenha dois financiamentos? Corrupção, quer dizer que um dos financiamentos foi para o bolso de alguém. E nós temos também o empréstimo que a Câmara Municipal da Praia contraiu apenas com a assinatura do Sr. Presidente anterior, sem passar pela Assembleia Municipal. São atos muito graves de corrupção em relação à gestão do MPD na Câmara da Praia, mas de repente, como que por magia, a palavra corrupção desaparece aqui do léxico nacional e agora há um grande enfoque na palavra irregularidade. Eu acho que isto é muito importante e nós temos de chamar a atenção para as pessoas, porque senão o enfoque exclusivo na questão da irregularidade, o esquecimento mágico da palavra corrupção pode fazer com que as pessoas comecem a ter ideias completamente erradas, percepções completamente erradas sobre a nossa gestão na Câmara Municipal. Por outro lado, eu acho que nós temos de naturalizar as queixas. Nós temos de naturalizar as queixas. Num país democrático, todo indivíduo, toda instituição tem a legitimidade para fazer queixas. Naturalizemos as queixas. Confiemos na justiça. O mais importante de tudo é o desfecho das queixas. O que é que, no final, as queixas vão revelar. Isto é fundamental porque eu garanto que, no nosso caso, essas queixas todas não vão encontrar, em nenhuma circunstância, nem cinco que estão roubados na Câmara Municipal da Praia. Isto eu garanto para todos. Portanto, considera que este caso relativo às buscas efetuadas não tem pernas para andar na parte que lhe toca, que toca à sua gestão. Em relação a esta matéria, o que eu sublinho, e de uma forma muito efusiva, é que na nossa gestão não vai ser encontrada nenhuma situação de desvio de dinheiro, de corrupção, iguais àquelas que foram encontradas na gestão do MPD nos últimos 12 anos. Isto eu garanto. Nos autos do caso, se lê que a Câmara recusou, que a sua gestão recusou entregar os documentos exigidos pelo Ministério Público. Daí o aparato todo que levou às buscas. Recusou entregar os documentos? Obviamente que nós não recusamos entregar nenhum documento, em nenhum momento, em lado nenhum. E como é sabido, desde o início, quando nós chegamos na Câmara, nós fomos atacados com um conjunto de auditorias e inspeções. E nós disponibilizamos sempre todos os documentos. Houve ali acampamentos dentro da Câmara Municipal para fazer a recolha dos documentos. Mas nós percebemos, desde o início, qual era o objetivo. O objetivo era fazer com que nós não trabalhássemos. O objetivo era fazer com que nós perdêssemos o foco do compromisso que nós assumimos com o povo, que nos elegeu de forma legítima. Por outro lado, todas essas inspeções, todas essas queixas fazem parte de uma estratégia, de uma manobra do MPD que entrou em desespero por ter perdido a Câmara Municipal da Praia. E agora, 3 anos e meio depois do início do seu mandato, qual é o objetivo, no seu entender? O objetivo continua a ser o mesmo. Eu acho que é importante que fique sublinhado que o presidente do MPD, o primeiro-ministro da República, afirmou que vai tomar a Câmara da Praia, custe o que custar. Custe o que custar é uma expressão muito violenta. Uma pessoa muito violenta, utilizar ainda por cima por um primeiro-ministro de um país. E sente-se acuado por este tipo de discurso? Sente-se acuado quando o primeiro-ministro diz que vão ganhar a Câmara da Praia, custe o que custar? A senhora jornalista trocou a palavra ganhar por tomar. Faz toda a diferença. O senhor primeiro-ministro não disse ganhar. O senhor primeiro-ministro disse tomar. Eu acho que aqui eu não tenho de me sentir nada. O problema é o que é que isso significa para a sociedade cabo-verdiana. O problema é o que é que isso significa para a democracia cabo-verdiana. A preocupação não tem nada a ver com aquilo que o cidadão Francisco Carvalho pensa ou deixa de pensar. Aqui, a preocupação central, a gravidade, tem a ver com o que é que isso significa para a democracia em Cabo Verde. Temos um presidente de um partido que se diz democrata, temos um presidente de um partido que está em funções como primeiro-ministro de um país e que é capaz de dizer uma afirmação desta natureza, uma afirmação deste calibre. Ou seja, recusa o resultado que sai das urnas. Não aceita a derrota que o povo... Porque nós estamos na Câmara Municipal da Praia porque foi o povo que nos deu essa legitimidade. E vem alguém, vem dizer que não tem nenhum respeito pela vontade do povo e que vai tomar, custe o que custar. Custe o que custar é uma expressão muito violenta e que incita à violência. Portanto, a responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro,
A responsabilidade do Sr. Presidente do MPD nesta matéria é total e absoluta. O facto, regressando a questões judiciais, portanto, na operação de busca havia agentes empunhando armas à porta do Paços de Conselho, impedindo, nomeadamente, o Presidente da Câmara de entrar nas instalações da Fazenda, nomeadamente. Os serviços da Câmara bloqueados durante várias horas. O que pensa de todo aquele cenário que se passou naquele dia, no dia 9? O cenário foi um grande desperdício de tempo. Portanto, foi um grande desperdício de tempo, que não vai levar a nada. Eu garanto, mais uma vez, portanto, foi um grande desperdício de tempo, porque na nossa Câmara Municipal, desvio de dinheiro, corrupção, igual àquela que nós assistimos na gestão do MPD, não vai se verificar. E nós estamos tranquilos e nós já retomamos o ritmo. Estivemos parados durante aquele período com o aparato, mas já retomamos. As coisas estão a funcionar lindamente. Os equipamentos já foram devolvidos? Os computadores, os documentos? Nós temos os documentos. Nós continuamos a trabalhar normalmente. Mesmo sem computadores? O computador não é problema. Tem lá dossiês? Computador não é problema. Onde é que o computador é problema? O computador não é problema. As ideias. Dossiês? Não as ideias. As metas. A visão que nós temos. Portanto, as ideias, as metas, a visão que nós temos para o desenvolvimento do município na Praia é algo que não pode ser retirado quando se retira um computador. Tem também julgamento marcado num processo movido pelos vereadores do MPD contra si por supostas ilegalidades cometidas na gestão da autarquia, que pode, segundo os queixosos, pode levar à perda de mandato. Como Presidente da Câmara, como vê este processo? Eu agora fico a saber que os vereadores são juízes. Portanto, isto para mim é uma grande novidade. Os vereadores do MPD, mas nós estamos habituados a ver o MPD confundir-se com os tribunais. Portanto, isto é uma normalidade em Cabo Verde. Os vereadores do MPD, o secretário-geral do MPD, o presidente do MPD, confundem-se com os tribunais. Citam, por exemplo, o Estatuto dos Municípios, onde dizem que houve aprovação dos orçamentos de 2022 e 2023 sem que fossem respeitados procedimentos legais. Falam também de ausência de reuniões, casos de deliberação sem quórum, introdução do voto de qualidade do Presidente da Câmara, situações que, volto a repetir, segundo citam, pode levar à perda de mandato. Eu volto a sublinhar que citam várias situações e não citam nenhuma situação que é equivalente à corrupção que o MPD praticou na Câmara da Praia durante os 12 anos. Portanto, está tranquilo também em relação a este processo? Eu estou tranquilo em relação em que, na nossa Câmara, na nossa gestão, não há corrupção, não há desvio de dinheiro, não há obras com financiamento que depois ninguém vê a obra, como o caso do asfalto ali da Cidadela. Não há duplo financiamento, como nós vimos em relação à obra do Liceu dos Meninos Ramos e do Largo de Tentes. São casos concretos de corrupção. Há irregularidades, ilegalidades? Não, corrupção. Se há dois financiamentos, isso não é irregularidade. Na sua gestão, há irregularidades? Onde é que não há irregularidades? Mas onde é que não há irregularidades? Portanto, falhas processuais há em todo lado. Mas o mais importante de tudo, foquemos aqui na questão da corrupção instalada que havia dentro da Câmara Municipal da Praia, do desvio de dinheiro, da venda de uma empresa. Gostaria que focasse na sua gestão também. Portanto, já entendemos a outra parte, os exemplos está aqui a citar, mas queria que focasse também na sua gestão. Eu tenho de focar na minha gestão estabelecendo comparação. Sim, mas portanto, nós estamos na mesma Câmara, no mesmo país, capital de Cabo Verde. As duas equipas resultaram de processos eleitorais democráticos. Eu tenho de estabelecer comparações, porque eu não posso permitir... Sim, mas tem de fornecer informações também sobre a sua gestão. Eu estou a fornecer. Há exagero ou inverdades nestas acusações que acabamos de citar? Deixemos os tribunais funcionarem. Deixemos os tribunais funcionarem. Porque esta pressa em substituir os tribunais. Acreditemos e confiemos na justiça. Portanto, aquilo que está em segredo de justiça, nós vamos respeitar, vamos prosseguir com serenidade, deixar que os tribunais funcionem e depois daí nós vamos falar sobre os resultados saídos dos tribunais e não das percepções e não das avaliações dos vereadores, do secretário-geral e do presidente do MPD.
É importante para a sociedade cabo-verdiana perceber... Há também um relatório de inspeção do inspetor Renato Fernandes, que também fala de irregularidades e ilegalidades. Mais uma vez, eu verifico que a senhora jornalista não consegue mencionar que o relatório algum fala de corrupção. Fala de irregularidade, fala de ilegalidade, mas não fala. Qual é a diferença? Desvio de dinheiro. Desvio de dinheiro, duplo financiamento para obras, obras com financiamento e no bolso de alguém e a obra não existe. Aí é que está a diferença entre corrupção e irregularidade e ilegalidade. Sente-se perseguido pelo MPD, pelos vereadores da oposição na Câmara, de forma nenhuma. Eu sou um representante do povo. Eu fui escolhido pelo povo. Aí é que o MPD se engana. O MPD não persegue Francisco Carvalho. O MPD persegue o resultado, a escolha que o povo da praia fez. É completamente diferente. Enquanto político, eu sou o representante do povo. Eu apresentei-me nas eleições, eu fui escolhido pelo povo para representá-lo. Então, se há perseguição, se há negação, a negação é desvalorização da vontade do povo. O povo é que fez a sua expressão genuína nas urnas através de votos. O MPD está a recusar, está a atacar, mas é a vontade do povo. O MPD está a perseguir o povo da praia, está a castigar o povo da praia por ter feito uma escolha legítima. Este é que é o problema, este é que é o ponto central. O MPD, que se afirma enquanto partido democrático, afinal não aceita os resultados que saem das eleições. Por isso que o presidente do MPD, o primeiro-ministro do país, disse que vai tomar a Câmara da Praia, custe o que custar. A senhora ministra das Infraestruturas, que tinha escrito uma carta para a Câmara Municipal, e utilizou também uma expressão muito deselegante. Ela escreveu: quem pode mais, pode menos. Onde é que estamos? Que país é este? Que democracia é este? Onde uma ministra escreve uma carta e diz que utiliza essa expressão: quem pode mais, pode menos. Sempre o MPD tem muito recorrido a expressões de violência, expressões de poder, porque está em total desespero, porque quando perdeu a Câmara Municipal da Praia, não estava a contar de facto, o MPD estava convencido. Portanto, ficou em total desespero e continua em desespero e está a fazer de tudo. Há uma obsessão pela Câmara Municipal da Praia. Eu percebo. Só para terminar este raciocínio, Sr. Jornalista. Só para terminar este raciocínio. Só para terminar. O MPD está obcecado para regressar à Câmara Municipal da Praia, para continuar o processo de dilapidação do horário público, para reinstalar a corrupção na capital do país. Eu percebo essa obsessão. Não é para trabalhar a favor dos praienses. Não é nada disso. Basta nós vermos o tipo de política que o MPD implementou na Câmara da Praia. Longe das pessoas, as pessoas estavam longe do centro. Nós é que viemos introduzir na Câmara da Praia uma gestão focada nas pessoas. O MPD quer regressar para dilapidar o erário público, para continuar a fazer a venda de lotes, para continuar o esquema de corrupção que tinha instalado dentro da Câmara da Praia. Mas tem conseguido governar a Câmara da Praia, o município capital, com algum sossego, com alguma tranquilidade face a este cenário total de polémicas tranquilidade. A senhora não está a ver que eu estou sempre a sorrir. Estou tranquilo, em paz. Nós estamos... Senhora jornalista, se nós formos analisar, por exemplo, em termos de situação de dívida que nós encontramos na Câmara da Praia, hoje nós fizemos uma redução, já alcançamos uma redução de 58% em relação às dívidas que nós encontramos. Em termos de receitas, nós agora, neste ano, no mês de março, nós alcançamos os valores de receitas que o MPD tinha conseguido naquele tempo das vacas gordas, quando vendia muitos lotes de terreno. Agora, portanto, nós estamos a conseguir valores de receitas. Neste momento, nós conseguimos, em março de 2024, nós conseguimos receitas de cerca de 1.900.000 contos. E, ao mesmo tempo, nós estamos muito satisfeitos, porque nós conseguimos provar que é possível combinar uma política centrada nas pessoas. Por isso, nós, logo no início do mandato, fizemos a redução das taxas no mercado do Platô, no mercado de Sucupira, tiramos 10 mil escudos aos taxistas e eliminamos aquela taxa que os taxistas pagavam. O MPD veio dizer que nós não fizemos as contas, que nós iríamos provocar a falência, derrapagem da Câmara, etc. E hoje nós estamos a provar isto, que conseguimos tomar medidas focadas nas pessoas, medidas de esquerda, com as pessoas no centro, medidas sociais, humanas, profundas, o que devolve a esperança das pessoas e, ao mesmo tempo, nós conseguimos melhorar a situação financeira da Câmara.
reduzimos a dívida em 58%, volto a referir, e alcançamos, em termos de receita, aquilo que a NPD alcançou nos anos gordos de 2018. Isto é muito importante de ser dito. É tudo isto que explica a nossa tranquilidade. Vamos trabalhando e nós estamos a ver os resultados. São números concretos, são resultados palpáveis. Portanto, que balanço faz dos 3 anos e meio à frente da Câmara Municipal? Há vários aspectos que nós podemos mencionar nesse balanço. Um primeiro balanço é o reacreditar no município da Praia. Por todo o lado, o município da Praia era uma referência de fonte de corrupção. O município da Praia, eu tinha dito na altura da campanha eleitoral, era a capital da corrupção em Cabo Verde. Nós hoje temos instituições, temos pessoas individuais e coletivas, temos empresas que se aproximam da Câmara Municipal da Praia e que ajudam e que confiam os seus dinheiros, porque sabem que na nossa gestão o dinheiro não vai ser desviado para o bolso de ninguém. Vimos agora, recentemente, o Miradouro ali, que fica na Miradouro, na Pecha, um privado, o Sr. Luís, decide doar um financiamento para nós construirmos o Miradouro em Apeste, ali em Charles Santo António. Portanto, isto é sinal de confiança. Isto é sinal de que as pessoas acreditam e depositam os seus dinheiros nas mãos desta gestão porque sabem que não vai haver desvio nem sequer de outra gestão. Isto não acontecia na Câmara anterior. Que obra ou obras provocam orgulho à sua gestão? Nós temos várias obras aqui no município, mas a obra maior, a obra mais importante de toda, é a obra social. Nós mudamos aqui o chip. A obra mais importante de toda é aquela obra que transforma, que muda a vida das pessoas. E o que foi feito na parte social? Casas de banho. Eu tenho enorme orgulho de ter introduzido casas de banho no centro da atenção para as pessoas. Sempre nós dissemos que as pessoas que nasceram e cresceram numa casa onde sempre tiveram casa de banho não fazem a mínima ideia do que é viver numa casa sem casa de banho. Não fazem a mínima ideia de quão digna é a vida de alguém que tem uma casa de banho. Nós introduzimos a medida de casa de banho que até o governo copiou. O governo, quer dizer, num falhanço total em termos de obras nacionais, de responsabilidade, portos, aeroportos, hospitais regionais, etc., não consegue fazer, vai copiar as obras que são da alçada da Câmara. O governo está a fazer casas de banho agora, em copianço por todo o lado. E o governo também copiou, na Câmara da Praia, a substituição dos tetos das casas das pessoas. São obras da alçada da Câmara Municipal. Por isso, nós estamos muito felizes, muito contentes, porque devolvemos esperança às pessoas e estamos a ser também alvo de copianço por parte do governo. Isto deixa-nos muito orgulhosos. Com que financiamentos têm contado? Têm conseguido os financiamentos do programa PRA do governo ou nem por isso? E o programa PRA, em relação à Câmara da Praia, tem uma história dramática. A Câmara da Praia tinha um montante de 296 mil contos para receber. Recebeu 0 contos. Explicando melhor, o governo armou um esquema, fez transferência de 83 mil contos, que era para pagar uma dívida que a Câmara da Praia, do MPD, tinha deixado junto à Caixa Económica. O dinheiro entrou por uma porta, saiu por outra. Nós não vimos a cor desse dinheiro. Portanto, em relação ao PRA... Ao longo destes 3 anos, qual foi o financiamento no que tange ao PRA, ao programa PRA? Eu sublinho essa parte porque é muito importante. Praia tinha direito, contrato assinado com o governo, de 296 mil contos no programa PRA. O governo suspende. Que período? Nós encontramos o contrato assinado. Portanto, nós encontramos... Era em relação à gestão anterior. O governo só suspendeu os 296 mil contos para a Câmara da Praia porque nós ganhámos as eleições. Porque o governo decidiu tentar sufocar a Câmara, porque não conseguiu. Nós continuamos a fazer o nosso trabalho. Eu volto a repetir, dos 296 mil contos previstos assinados, contratos assinados com o governo suspende, mas como o governo sabia que a gestão anterior do MPD na Câmara tinha deixado uma dívida de 83 mil contos com a Caixa Económica de Cabo Verde, fizeram uma transferência que deu somente... Aliás, nós tivemos de acrescentar mais algum para podermos completar esse pagamento junto à Caixa Económica. Nós não vimos nunca mais nenhuma cor do dinheiro em relação ao PRA. Isso é muito importante de ser sublinhado. Então, as obras que têm estado a fazer resultam de que financiamentos? As obras que nós estamos a fazer resultam
das receitas da Câmara. Eu mencionei aqui que este ano nós batemos o recorde em relação ao tempo de vacas gordas, do MPD na Câmara da Praia. Há uma diferença aqui. O nosso dinheiro rende muito mais, porque nós não metemos nos bolsos. Portanto, é completamente diferente. Aquele que entra, o montante que entra, é aplicado de forma justa, transparente, equilibrada. E para todos. Isso é fundamental. Por isso que nós sentimos a diferença. Porque não há aqui grupinhos para serem tratados com nenhum tipo de privilégio. A abordagem do programa Praia para Todos é uma abordagem séria, verdadeira, coerente, de maneira que o nosso dinheiro rende muito mais, porque não há dinheiro que vai para os bolsos dos dirigentes. E os fundos, vão todos aplicados para os projetos. Os fundos do turismo e do ambiente? O Fundo do Turismo... iniciado a Câmara da Praia? O Fundo do Turismo, de facto, é muito interessante falarmos do Fundo do Turismo. O senhor jornalista imagina que o MPD tomou todo o dinheiro do Fundo do Turismo para todo o nosso mandato. Nós chegamos e encontramos o Fundo do Turismo todo comprometido com uma carta conforto do governo. Portanto, o MPD fez isto na Câmara da Praia. Secou o Fundo do Turismo e nós ficamos sem possibilidade de receber um tostão, porque o MPD tomou todo o dinheiro referente a todo o nosso mandato. Em relação ao Fundo do Ambiente, sim, já recebemos 14 mil contos. Foi o que nós recebemos até esta altura. Portanto, em relação à Câmara da Praia, só o Fundo de Financiamento Municipal é que conta, porque isto é uma obrigação, está na lei. Portanto, não depende da vontade de nenhum presidente, de nenhum PCA, não depende da vontade de ninguém. Está na lei, o governo é obrigado a fazer aquela transferência e o governo continua a fazer. Do Fundo de Financiamento Do Fundo de Financiamento Municipal. Mas em relação aos outros fundos, que dependem da boa vontade dos PCAs, nós não recebemos um tostão. Portanto, o discurso do MPD é que o município retrocedeu. Portanto, no tempo de Oscar Santos e de outros autarcas do MPD, Praia estava em franco crescimento e agora retrocedeu. E apontam, por exemplo, a questão, o retrocesso na área do saneamento. Isto é senso comum. Portanto, é a avaliação, o município retrocedeu. É senso comum. O que retrocedeu em Cabo Verde foi o municipalismo, em termos globais. Antes das eleições de 2020, o primeiro-ministro, o presidente do MPD, utilizava duas palavras com muito brio, com muito gosto. A palavra complementaridade e a palavra subsidiariedade. Passava o tempo todo a falar destas duas palavras. Era com base nestas duas palavras que o governo do MPD se relacionava com as câmaras municipais. A partir do momento que nós ganhamos a Câmara da Praia, o governo passou a ser concorrente do município da Praia. Imagine só, o governo do MPD... Como é que está em termos de saneamento, por exemplo? O MPD esqueceu-se de governar o país, por isso o primeiro-ministro disse que vai ganhar a Câmara, que vai tomar, a palavra é tomar, que vai tomar a Câmara da Praia, custe o que custar, com o país endibandado. Não há transporte entre as ilhas, não há transportes marítimos, os voos estão cancelados, os jovens estão desesperados, o desemprego cresce todos os dias, a área de saúde é uma falência, porque o governo decidiu eleger como obsessão a Câmara Municipal da Praia, em detrimento de todo o país. Mas como é que a Câmara está em termos de saneamento? Neste momento, quando eu vinha para o estúdio, eu passei numa equipa que veio de Espanha e que está a nos ajudar pela primeira vez a elaborar um plano de recolha de resíduos sólidos à medida da realidade da praia. Estavam ali na fazenda. Portanto, nós estamos a trabalhar e continuamos a trabalhar. E é importante dizer que nós, pela primeira vez, a Câmara da Praia passou a ter os seus próprios equipamentos, os seus próprios caminhões. Imagine, senhor jornalista, que no tempo da gestão do MPD, a Câmara da Praia, do MPD, comprou um caminhão com dinheiro da Câmara, entregou a uma empresa privada para prestar serviço e cobrar a Câmara. Portanto, era este tipo de gestão que o MPD tinha em relação ao saneamento. E mais, era uma gestão com base em calotes. Nós encontramos uma empresa que a Câmara Municipal da Praia, do tempo do MPD, tinha uma dívida de 38 mil contos. Portanto, o MPD, na Câmara da Praia, fazia as empresas limparem as ruas e depois aplicava um belíssimo calote. Não pagava. Assim era fácil. Hoje isso já não acontece. E nós perdemos o tribunal lá, estamos a pagar. Então, não há dificuldades na matéria de saneamento? Não há roubos dentro da área de saneamento. É diferente. Não há roubos, não há calotes. Há dificuldades.
Obviamente que há dificuldades, então não há. Então o país não é pobre. Que dificuldades, por exemplo, enfrentam na área do saneamento? Nós enfrentamos uma grande dificuldade, que é a dificuldade da mentalidade. É uma grande dificuldade. Mentalidade das pessoas. Das pessoas, então. Então, é a mentalidade das pessoas. Portanto, nós precisamos também que as pessoas colaborem. Nós vimos, passamos esses últimos tempos, com o MPD a mandar queimar contentores. Nós sabemos, portanto, conhecemos as pessoas que fizeram isso. Nós apresentámos queixa na polícia. Fizemos uma relação dos pontos onde o MPD mandou deitar fogo nos contentores. Está a acontecer, continua a acontecer. Nós assistimos permanentemente, por exemplo, os deputados municipais do MPD desvalorizam as medidas que nós vamos tomando. Eu lembro bem de um deputado. Essa medida que nós tomamos, daquelas formas de proteger a volta dos contentores, estava a gozar, estava a brincar de uma forma irresponsável. A brincar que é gaiola de lixo. Portanto, nós precisamos aqui de uma mudança de mentalidade. Das pessoas, dos cidadãos, dos munícipes, mas também dos atores políticos. O MPD tem sido um daninho aqui no município da Praia. Vota contra tudo. Só para terminar esta ideia, o MPD vota contra tudo, chumba tudo, deturpa tudo, e é um grande empecilho em relação a essa mudança de mentalidade que nós temos necessidade urgente de fazer aqui no município da Praia. O facto de ter perdido a maioria logo no início dificultou-lhe a vida? O mais importante de tudo em relação à perda da maioria é perceber a razão da perda da maioria. Eu não alinho em corrupções. Eu já expliquei isso várias vezes. Eu tinha uma escolha a fazer. Mas dificultou-lhe a vida ou não? Eu tinha uma escolha a fazer. Ou alinhava com corrupção e mantinha a maioria, ou não alinhava com a corrupção e perdia a maioria. Mas a partir do momento em que perdeu a maioria, sentiu que a gestão da Câmara ficou mais difícil? Eu preferi não alinhar com a corrupção, perder a maioria, porque a corrupção para mim é uma linha vermelha. Eu não posso ultrapassar essa linha vermelha. O meu projeto é maior. O meu projeto é de reconquista da confiança das pessoas. Neste tempo em que os partidos políticos, os políticos e as políticas estão em modo baixo, com cada vez menos pessoas acreditarem, eu tenho esta missão, que é fazer com que as pessoas acreditem de novo. As pessoas perceberem... Mas ficou tudo mais difícil ou não, quando perdeu a maioria? Sendo mais difícil, por exemplo, fazer aprovar o orçamento, o plano de atividades? Nós aprovámos todos os orçamentos. Nós aprovámos todos os orçamentos, todos os planos de atividades que nós tínhamos previsto. Até o MPD disse que nós não iremos demorar nem um mês e que nós iríamos cair até antes do Natal e que nós não iríamos aprovar o primeiro orçamento, o primeiro plano de atividades. Fomos provando os orçamentos e os planos de atividades e fomos avançando. E nós aprovamos. Há outras câmaras no país que não conseguiram isso. Portanto, é importante sublinhar. Arrepende-se de alguma coisa, de alguma atitude? Olha para trás e diz, por exemplo, Francisco, poderias ter agido de outra forma? Arrepende-se de algo? Quando eu analiso o percurso na Câmara da Praia, eu tenho um profundo sentimento de gratidão. Eu tenho uma visão de organização da sociedade. Portanto, eu tenho um profundo sentimento de gratidão pelo facto dos praenses terem confiado em mim, pelo facto dos praenses terem votado em mim, pelo facto dos praenses terem acreditado nas palavras que eu dei, nas ideias que eu apresentei, nos princípios que eu defendi. Portanto, para mim, a gestão na Câmara Municipal da Praia é isto. É um profundo sentimento de gratidão por poder servir e por poder contribuir. Isso é fundamental e de grande importância para a mudança do entendimento em relação à política. É isto que nós estamos empenhados a fazer. Quando perdeu a maioria, certos observadores disseram que Francisco Carvalho não sabe negociar. Preferiu perder a maioria em vez de negociar. Portanto, os comentadores podem dizer isso, mas eu digo outra coisa. Diz o quê? O Francisco Carvalho preferiu perder a maioria do que alinhar com a corrupção. Eu sinto-me satisfeito por ter tomado essa... Não se arrepende. Como é que eu vou agora dizer que eu gostaria de ter alinhado com a corrupção? Eu não posso dizer uma coisa destas, não corresponde à verdade, nem de perto nem de longe. Eu sinto-me feliz e contente, porque eu tenho princípios. Um dos princípios é não alinhar com a corrupção. Portanto, por isso eu sinto-me bem com essa decisão. A oposição camarária também fala de caos na venda ambulante na cidade, que Francisco Carvalho e a sua gestão não conseguiram
e a sua equipa não conseguiram organizar a venda ambulante, não construiu mercados. Mas então, o que é que nós encontramos? Não era a mesma praia? Nós encontramos. O que é que a gestão do MPD fez? Que agora a venda ambulante é mais caótica do que antes. É uma opinião. Mas eu acho que falta aqui essa capacidade de nós colocarmos no lugar do outro. Um país onde nós temos uma taxa enorme de desemprego. Nós temos pessoas que, ao invés de enveredarem pelos caminhos do crime, pelos caminhos menos bons, optam pela busca de uma vida melhor, pela labuta de todos os dias. O setor informal em Cabo Verde é o setor mais dinâmico da nossa economia. Nós estamos aqui em Cabo Verde a navegar num conjunto de preconceitos, num conjunto de achismos. E nós não estamos, de facto, a tomar um conjunto de medidas que são importantes. O setor informal é o setor mais dinâmico da economia de Cabo Verde. É o setor que garante muita comida em muitas mesas deste país. Então, o que nós devemos fazer é buscar a melhor forma possível de organizar o setor informal, mas sem desprezo. Sem desprezo. E com muito respeito. E como é que pensa organizar esse setor? Há vendedeiras nos passeios? O que pensa fazer? E quando falo de vendedeiras nos passeios, eu não sei onde é que a senhora lhe está a referir, de vendedeiras nos passeios. Quando poderiam estar em mercados? Não, em que passeios? Aqui? Passeios da cidade, do centro histórico. Exatamente. Nós temos o Serviço de Guarda Municipal, que é para poder fazer esse serviço de vigilância, de controle, de seguimento. Mas nós, o mais importante, é que muito em breve nós vamos apresentar medidas importantes em relação à organização das vendedeiras aqui no município da Praia. Como assim? Muito em breve. Como assim? Por exemplo, nós vamos tratar muito em breve daquela avenida, daquela parte que vai da Escola Capelinha até a agência BCA, ali, aquela parte toda. Nós vamos organizar aquela parte. Aquela parte que é chamada de canal, também nós vamos organizar essa parte. E nós vamos ganhar ali uma organização em termos do setor informal. Quando diz organizar, quer dizer o quê? Retirar. É isto. Portanto, as pessoas vão ser colocadas no próprio mercado de Sucupira, porque nós já fizemos um levantamento dos lugares disponíveis no mercado de Sucupira, já fizemos um levantamento dos lugares disponíveis no mercado do Platô e, então, nós vamos mover as pessoas. Já tivemos esse encontro com as habitantes, já falamos com elas, estamos em fase de implementação dessa medida. E concordam? Claro que concordam. Tinha prometido também, logo no início do mandato, mandar demolir o mercado do estado do coco e ainda está lá. É importante dizer que o mercado do coco, nós pedimos, portanto, uma auditoria. E ainda não há resultados da auditoria? Não é que não há resultados da auditoria. É que não há auditoria de todo. Uma coisa é a auditoria ter-se iniciado. Há 2 anos disse que a demolição desse mercado dependia da auditoria. Então, mas não houve auditoria. Em que pé estamos? Não houve auditoria. Primeiro, o Tribunal de Contas disse que não tinha recursos para fazer a auditoria. Aliás, primeiro o Tribunal de Contas disse que a Câmara Municipal da Praia não tinha competência para pedir uma auditoria. Imagine que a Câmara da Praia não tem competência para pedir a auditoria. Depois, lá se conseguiu a auditoria, porque disseram que tinha que ser ao nível do Parlamento. Então, ao nível do Parlamento, o Parlamento acabou por aprovar uma auditoria. E depois, quando há aprovação para a auditoria, o Tribunal de Contas diz que não tem dinheiro, que não tem recursos para fazer a auditoria. De maneira que nós não poderemos demolir o mercado, precisamente porque o mercado é ainda foco, objeto de um pedido de auditoria. Eu acredito que assim que o Tribunal de Contas tiver dinheiro, vai fazer a auditoria. Imagina agora se nós vamos demolir o mercado. O Tribunal de Contas consegue o dinheiro para fazer a auditoria, nós demolimos o mercado, nós que pedimos, vamos demolir. Não, temos de ser sérios. Vamos aguardar o Tribunal de Contas para conseguir o dinheirinho, para ir lá fazer a auditoria e para poder encontrar o mercado no sítio.
Há outros projetos importantes antes do fim deste mandato que pretende concluir? Mas claro que há. Há vários projetos. Tais como? Tais como? Nós vamos colocar o asfalto ali em São Pedro, pensamento São Pedro. Ciradela. Ali, na ligação a Charles Santo António de Xira Bolha, que vai até Palmarejo, também vamos colocar asfalto. Calabaceira, vai Calabaceira. E nós ainda vamos construir. Estamos já começamos na Calabaceira. A construção. Faltam já poucos meses para as eleições. Tem tempo de fazer tudo isso? Claro que temos. Já há montagem financeira para estas obras? Hoje, por exemplo, hoje é um dia histórico no município da Praia. Hoje nós aprovamos um empréstimo, uma deliberação para um empréstimo de 600 mil contos. Pela primeira vez. E esse montante vai ser utilizado para essas obras. Para essas obras, porque eu sempre sublinho, para mim é importante, as obras humanas, as obras sociais, o cuidar da pessoa e depois há as obras de betão, de asfalto. São duas obras. Nós temos de introduzir isto aqui no nosso quadro mental. Obras humanas, sociais, que dá dignidade às pessoas, que confere esperança às pessoas, que melhora a condição de vida da pessoa, da casa onde mora. Obras sociais importantes. E depois há as outras obras. Betão. Importantes também. Todas as obras são importantes. E nós vamos, e neste momento, já começamos o Centro de Juventude no bairro da Calabaceira. Já está a andar. E, por exemplo, nós temos aqui, à frente da Gamboa, a chamada Boca Bala, está a ficar um brinco. Está a ficar uma coisa maravilhosa, uma coisa lindíssima. Vamos ter ali um novo ponto de atração dentro da cidade. Vamos continuar com todas essas obras humanas, sociais, de coração e as obras também de betão e de asfalto. Neste momento, em clima de festas do município, que obras ou projetos vai inaugurar? Nós temos uma lista. Estamos a finalizar para verificar. Por exemplo, nós temos a unidade sanitária de saúde, a unidade sanitária de base de saúde em São Martinho. Vamos inaugurar. Portanto, está ali. Porque é importante sublinhar que nós não paramos. Nós não paramos. E é importante sublinhar que nós sempre, ao longo destes anos, todos os anos, nós inauguramos obras humanas e de betão. Não é somente agora, nesta reta final do mandato. Uhum. O ponto central das festas do município normalmente é o Festival da Gamboa. As festas do município têm um orçamento de 30 mil contos. Como é que vão gastar este montante e qual é a fatia dedicada ao festival? Não é gastar, é investir. É gastar. Não, gastar é essa ideia de descontrolo, à toa. Não, é investir. Nós estamos a investir. Nós estamos a investir porque Praia, capital de Cabo Verde, Praia deve comemorar com dignidade também então, vão o seu dia. Em quê? Vamos investir, lá está outra vez. Nós temos o festival, sim, que é importante. Nós temos vários encontros que nós vamos organizar, por exemplo, um encontro com os artistas. Vamos ter um grande encontro com os artistas, podemos ouvir, podemos falar. E nós estamos a projetar outros eventos, por exemplo, um grande encontro para pensar, para analisar o município em conjunto, com pessoas de diversas áreas, de diferentes quadrantes, abrir a participação dos cidadãos, abrir a participação da sociedade civil. Nós introduzimos orçamento participativo, sempre nesse espírito de fomento, de diálogo, de aumentar a participação das pessoas, de fazer com que as pessoas sintam que são bem-vindas na Câmara Municipal, que são bem-vindas na gestão que nós implementamos. Isto para nós é de uma maior importância porque o município pertence aos munícipes. Nós somos os representantes. Qual é a fatia dedicada ao festival? Eu não tenho os números presentes do festival. O que pensa do facto do seu ex-vereador e ex-colega de partido, Samir Moreira, ter desvinculado do PAICV, supostamente, por não ter gostado do facto do Francisco ser de novo candidato do PAICV à Câmara da Praia? Esta pergunta deve ser colocada a ele.
Mas o que pensa dos argumentos que ele teceu? Diz, por exemplo... Eu penso que esta pergunta deve ser colocada a ele. Tudo o que ele disse deve ser perguntado a ele outra vez o que ele acha, o que ele pensa. Porque, para mim, é assim que deve ser feito. A não ser que a senhora jornalista faz questão de reproduzir aqui na antena pública aquilo que ele disse, para fazer eco. Disse, por exemplo... que vai fazer eco. Vou citar o Samir. Vai fazer eco. Eu já tinha alertado que se o PAICV oficializasse Francisco Carvalho como candidato, iria deixar de ser militante, porque isso significa que o PAICV defende, concorda, revê e subscreve tudo o que ele fez contra a minha pessoa, todos os crimes e ilegalidades e a corrupção nítida montada na autarquia. Já leu. Sente-se triste com este tipo de discurso? Eu sinto-me triste com o facto de ter insistido em ler. Porque eu já tinha dito que eu não iria comentar, mas fez questão de ler. E para mim isto é motivo de tristeza. O facto de eu ter lido, não o facto de ter insistido em ler. Para mim é motivo de tristeza. Mas é a minha função fazer perguntas. Sim, eu concordo. Continue com as suas perguntas, senhora jornalista. Portanto, assim, já na reta final, como é que classifica a sua gestão de 2020 a esta parte? Como eu tinha dito, eu sinto-me bem com aquilo que nós fizemos na Câmara da Praia. Há um reacreditar das pessoas. Há empresas, há instituições públicas e privadas, há instituições coletivas e individuais que passaram a confiar na Câmara Municipal da Praia. Portanto, nós reforçamos em termos de parcerias. Nós vamos agora receber uma ambulância do Japão. Fomos a Roterdão receber um caminhão bombeiro que a Câmara nos ofereceu. Recebemos várias ambulâncias da ADEG. Nós estamos a receber coisas de todas as partes do mundo. Sinal de confiança, sinal de reacreditar. E nós estamos a receber donativos de empresários que sabem que podem colocar os seus dinheiros nas mãos da nossa gestão, porque os seus dinheiros não vão parar a bolsos dirigentes nem aos meus bolsos. Isto para nós é extraordinário, enche-me de satisfação, ver esse reacreditar na Câmara, esse renascer de confiança e, sobretudo, um reacreditar na política. Isto para nós aqui é verdadeiramente importante, porque sentimos que conseguimos desempenhar e bem o papel de representantes do povo, com humildade. Francisco Carvalho está inabalável, apesar de todos os pesares, apesar dos processos, das celeumas. O Francisco Carvalho está sereno, tranquilo, firme e determinado, com muito amor no coração. Muito bem, agradecemos uma vez mais por ter aceito o nosso convite para estar aqui no programa Ponto por Ponto, 2 anos depois da nossa primeira conversa. Tenham uma muito boa noite. Muito boa noite. Tudo dito neste programa Ponto por Ponto. Agradecemos o facto de ter acompanhado. Fica muito bem. Boa noite.